Olá, meu amigo, minha amiga. É muito bacana estar aqui com vocês no nosso Portal do José e eu me sinto muito gratificado por várias razões que têm a ver com você. Em primeiro lugar, porque eu sei que uma pessoa como você que assiste os nossos encontros e se inscreve aqui no nosso portal, é porque você tem um olhar mais atento em relação à realidade brasileira. E mais do que isso me dá uma certeza de que você é uma pessoa ativa politicamente. Você conversa com as pessoas sobre política, você se inscreve em canais como o nosso, você compartilha vídeos, você interage no seu grupo de WhatsApp, de família, você conversa no trabalho. Enfim, são formas de você ajudar a formar consciências de pelo menos uma parcela muito importante da sociedade. E a união de várias consciências possibilita mudanças políticas como que a gente experimentou no nosso país a partir do último processo político. E não foi apenas uma mudança tópica, né? Uma mudança protocolar, uma mudança que acontece nas repúblicas. Não, nós conseguimos conter um grupo de criminosos, de assassinos. Gente, a gente simplesmente esteve nas mãos dessas pessoas. Nós não tivemos nas mãos de maus políticos, de maus administradores somente, de pessoas incompetentes. Não, nós tivemos diante de pessoas muito más, pessoas que provocaram mortes aqui no nosso país. Então, quando a gente consegue afastar essas pessoas do poder e fazê-las ficarem responsáveis agora perante a justiça, isso não é pouca coisa. Sem falar na nossa sanidade mental, que está mais preservada. Você pode não estar percebendo muito, tá? Mas eu vou te chamar a atenção, você não está recebendo mais aquela enxurrada de desinformações pelos grupos de WhatsApp. Você percebe que as pessoas estão com medo, porque elas viram, elas encontraram o limite da lei, elas estão vendo outras pessoas serem presas também. Os discursos odientos, né, eles diminuíram muito. Os discursos golpistas, eles desapareceram, não tem mais artigo 142, não tem mais Forças Armadas. Você não está recebendo mais aqueles videozinhos com marchas de soldados, com desfile de tanques, com gente fazendo uhul. Enfim, acabou tudo isso, sem falar naquelas concentrações nas frentes de quartéis, misturando tudo isso com discurso religioso. Era muita insanidade, né? Então isso passou e agora a realidade é a justiça. Eu vou conversar com vocês sobre várias questões concretas que estão acontecendo no nosso país, mas antes de mais nada, quero aproveitar para convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá. E lembro também que todos os dias eu abro um chat para bater um papo ao vivo com vocês antes de entrarmos no ar, entre 5 horas, 5 e meia. E também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar o nosso portal. Eu quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito também aqui no nosso clube de membros, que está crescendo também a cada dia, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, como eu fiz muitos agradecimentos, eu não posso deixar de agradecer. Todos vocês estão se engajando já no IBEST, nesse concurso, nessa premiação, que é simbólica, não tem grana nessa história, mas essa premiação ela consagra, né, as pessoas que têm mais interatividade, as que estão mais ativas na internet, e vocês já colocaram o Portal do José num quesito, que é o de formador de opinião, né, e agora nós estamos também no jornalista influenciador. Eu soube alguns dias atrás que o nosso nome estava aqui. Eu, por enquanto, ainda estou em último lugar nessa lista que eles disponibilizam, né? Em 138º lugar, mas eu tenho certeza que vocês vão dar uma vitaminada aí. O Portal do José rapidamente vai se encontrar numa outra posição, né? Tenho certeza absoluta disso. A gente vai acompanhar aqui, vou compartilhar com vocês na medida que os dados forem aparecendo. Bom, gente, hoje mais cedo, a propósito aí da nossa abertura, eu mostrei para vocês, eu comentei rapidamente a coluna do J.R. Guzzo, no estado de São Paulo desse domingo. O país da desforra. Os bolsonaristas, de uma maneira geral, eles têm uma visão muito torta de tudo, né? E quando o assunto é direito e justiça é aquilo que está na cabeça deles, aquilo que está na bolha deles. Eles esquecem que eles estão numa sociedade que tem leis que valem para todos, e não apenas para uma seita, para um grupo. Quando a gente estuda no direito a aplicação da pena, sempre surge uma questão filosófica, né? Para que serve a pena? Porque a pessoa está sofrendo uma sanção, por que ela vai para a cadeia? Em outros lugares ela tem a pena de morte, enfim, tem vários tipos de pena. Na área civil, na área eleitoral, na área criminal. Por que as pessoas sofrem pena?
ela tem sempre um sentido, né? Tem um sentido, primeiro, de reprovabilidade, né? Dizer, olha, isso aqui não dá para fazer, isso aqui a sociedade não aceita. Tem um papel didático também, um papel educativo. Olha, quem fizer o crime vai ser responsabilizado. Tem uma função também de ressocializar a pessoa. Olha, você vai colocar a mão na consciência, você vai espiar aquilo que você fez, você vai se transformar numa pessoa melhor. E também tem o caráter retributivo. É aquilo que a gente poderia chamar simplesmente de vingança. Olha, você praticou um crime, o mal não dá para ser reparado e agora a sociedade vai te aplicar uma sanção. Essa sanção vai adiantar para alguma coisa? Não, mas pelo menos vai satisfazer o desejo da sociedade de praticar uma sanção, algum castigo, né, à pessoa que praticou o mal. Então, quando alguém está sendo apenado agora, quando alguém está sofrendo em relação à malice que cometeu, a isso a gente dá o nome de justiça e não vingança, como essas pessoas querem ver. Mas, enfim, nada como processo civilizatório para educar essas pessoas que ficaram tão deseducadas ao longo desse tempo todo que a gente vivenciou, né? E a fila está andando, gente, de um jeito muito complicado para essas pessoas, né? Vou mostrar algumas cenas aqui, mas vamos aqui algumas notícias ainda. Hoje, na coluna do Lauro Jardim, ele anunciou aqui, né, ele é um setorista, ele sabe do que ele está falando, erra pouquíssimo, né? E hoje ele tem esse texto aqui. Fora da corporação. O cerco sobre Anderson Torres está prestes a ganhar novos ingredientes. Preso há quase 5 meses, Anderson sofrerá em sequência mais 2 reveses de peso. O primeiro deles será sentido no bolso. A Polícia Federal abriu um processo administrativo que deverá resultar no corte do salário que o ex-ministro da Justiça ainda recebe. Meu amigo, fora da Polícia Federal, vai pedir um emprego a Flávio Bolsonaro. Peça um emprego a Dudu Bananinha, ao Carluxo. O Carluxo também está complicado, está arriscado ele não ter mais emprego daqui a um tempo. Peça algum senador desse bolsonarista, peça a Damares, porque a situação está ficando complicada, né? A sua remuneração com delegado é de R$30 mil. Num segundo momento, o lance mais radical, Anderson será expulso da corporação. Vocês devem se lembrar aqui que eu falei muitas vezes para vocês que essa onda bolsonarista que contaminou, intoxicou, poluiu algumas instituições aqui no nosso país, ela tinha dentro dessas instituições muitas pessoas que estavam vendo o que estava acontecendo, assim como eu via, como você via, muitas pessoas dentro da Polícia Federal, o Ministério Público, os Ministérios Públicos Estaduais, a Procuradoria-Geral da República, as Forças Armadas. Todo mundo estava vendo o que estava acontecendo. Quando virou a chave, chegou a hora de dessas pessoas prestarem contas, as que praticaram todas as irregularidades que achavam que estavam com a cocada na mão, né? Essas pessoas, em regra, transgrediam a moral, a ética, a administração pública, a Constituição, o Código Penal brasileiro, o Código Penal militar. E agora a conta está chegando devagarinho. Então, essas pessoas vão entrar pelo canto, sem falar nas que já entraram, as que estão já na cadeia e que ninguém está lembrando mais delas, como eu apontei hoje mais cedo. E aí só resta o choro, né? Bom, gente, e aí a gente muda aqui de assunto, não tanto, né? Porque ainda aqui na coluna do Lauro Jardim tem uma outra questão que diz o seguinte: a irritação do general Cid, pai do ex-braço direito de Bolsonaro com o abandono do filho. O general, que era amigo, a gente não sabe se ainda, né, do Bolsonaro, ele está tentando fazer alguma coisa para salvar o filho. Mas a situação não está muito boa para ele não, tá? Nem para o pai, nem para o filho. O pai tinha sido nomeado pelo Bolsonaro, o pai do Cid, o general Mauro César Lorena Cid, para a Apex, lá nos Estados Unidos, né? Um órgão do Poder Executivo que para cuidar de assuntos relacionados à exportação de produtos brasileiros. Então o general Bolsonaro deu presente para ele e o filhote ficou aqui como o carregador de mala de Bolsonaro. Assim que Lula assumiu, já demitiu esse general do posto que ele ocupava lá nos Estados Unidos, perdeu uma graninha. E o filho agora está encalacrado. Gente, o Cid não está preso só em função, se é que a gente pode dizer só, né, de falsificação de vacinas. Não, tem inquéritos abertos, né, relacionados a outros assuntos muito mais graves também, né, ou tão graves quanto. O ataque ao sistema eleitoral brasileiro, que ele se envolveu lá na live do Bolsonaro com os embaixadores, ele se envolveu também
com a questão das joias que entraram de uma maneira absolutamente ilegal no nosso país, o resgate das joias e agora essa questão envolvendo vacinas, sem falar nas outras informações que estão surgindo dentro do escopo ali do celular do Cid, né? Mais cedo eu mostrei para vocês, inclusive, o choro do Jorge Seife, que agora é senador. O Anderson Torres está muito caidinho, né? O outro personagem, enfim. Olha só, cadê o celular dele? Por que ele escondeu o celular? Apareça com o celular, preste realmente colaboração com a justiça, que algumas das razões que fazem as prisões preventivas serem decretadas, elas podem diminuir e pode ser que ele responda. É solto, né? Mas essa gente está com o rabo preso para tanto lado que a justiça, enfim, tem muitos argumentos para mantê-los presos até que se obtenha mais informações. Bom, então são essas algumas informações, né? E agora vamos entrar aqui, gente, porque a gente está começando lentamente a migrar os assuntos para a realidade. Hoje nos jornais, a gente está vendo muitas coberturas relacionadas ao que está acontecendo no Congresso. A gente frequentemente tem visto informações do tipo: Lula perdeu uma votação no Congresso Nacional, Lula está sem articulação política. Essa matéria diz: boi, bala e Bíblia. Governo acena, mas encontra resistência para atrair líderes evangélicos, ruralistas e policiais. Tem mais matéria aqui, eu acho que eu separei uma aqui. Deixa eu ver se foi essa aqui. Essa aqui, aqui. Após queixas e derrotas no Congresso, Lula deve voltar à articulação política na semana que vem e planeja reuniões com base. Gente, um governante sozinho, separado do povo de uma maneira geral, não tem muita força. Ele vai ficar discutindo a política do nosso país com um grupo de deputados e senadores que são experts em se darem bem, em estarem preocupados apenas com seus interesses pessoais, seus interesses particulares, seus interesses corporativos. Então, vocês vejam como faz falta o presidente da República estar interagindo com a sociedade todas as semanas, como a gente sempre sugeriu aqui, de modo que ele possa, cada vez mais, expandir uma série de informações e de atrair a atenção do povo brasileiro para algumas causas. Se ele fica isolado e a gente fica sem se comunicar com a sociedade através desses encontros que a gente sugeriu e fica refém apenas do olhar dos grandes veículos de comunicação, ele vai ficar travado, ele vai ficar sem força para realizar mudanças importantes aqui no nosso país. Então fica aqui a crítica, porque é importante o presidente da República buscar apoio popular, apoio da sociedade para mudanças. O setor de comunicação está uma tragédia e eu já critiquei algumas vezes aqui, até o Paulo Pimenta, com quem eu tenho uma boa relação, né, de forçar, né, de ajudar a que essa situação se concretize, porque senão o papel dele como o ministro da SECOM fica absolutamente inútil, né? O Lula tem feito os seus ataques, mas como eu disse a vocês, as suas ponderações. Mas como eu disse a vocês, nada disso vai para frente, como essa notícia aqui, Lula sobe o tom em ataque a Campos Neto. Isso não vai para lado nenhum se não tiver força política, não tiver apoio popular, não tiver apoio da sociedade. Um tema também que tem chamado a atenção e que foi atribuída como uma derrota do governo Lula foi essa situação aqui envolvendo a PL, que é conhecida como a PL das fake news, né? Deixa eu diminuir isso aqui. A matéria diz o seguinte: deputados vão tirar de texto remuneração a jornalismo. Então, se o projeto de lei das fake news ele retirar esse ponto, que era o artigo 32, nós vamos apenas ficar debruçados sobre os crimes, sobre o uso ilegal, o uso corrosivo, o uso danoso das redes sociais. E aí a gente vai ter dado um grande passo e, mais uma vez, vai cercar essa gente que está com o pé, ou que já está com senha nessa fila que os levará para muitas situações complicadíssimas, né? Bom, e aí, gente, a comunicação, que é uma coisa muito estratégica, ela tem ainda os seus resquícios, né, que precisam ser enfrentados. Essa gente toda da Jovem Pan, eles foram banidos, mas eles se aglutinaram e criaram um outro canal. Um desses ícones, né, do extremismo continua com seu papel danoso, né, dando voz, ilustrando, né, as mentiras como se fossem verdades. E eles criaram um canal
da revista Oeste, e o senhor Augusto Nunes, ele vai jogando desinformação para a sociedade de uma maneira geral, né? Ele partiu dessa informação que surgiu essa semana, que o Lula e a Janja estariam hospedados num hotel pagando diárias de R$ 95 mil com dinheiro público. Gente, aí tem algumas questões, né, que revelam um mau caratismo muito grande da pessoa que se apresenta como jornalista, né? Em primeiro lugar, é o seguinte, quem faz a reserva desses hotéis não é o presidente da República nem sua esposa. Existe um cerimonial que vai detectando quais são os locais que permitem segurança. Muitos governantes, quando se hospedam num hotel, alugam também vários quartos no entorno por razões de segurança. Então, existem vários protocolos. Claro que isso tem sempre uma visão dentro da ética, da moral. Existem hotéis muito mais caros, a gente não sabe as razões, como é que essas situações estão, mas elas estão todas disponibilizadas no site da Transparência. E como mostrei para vocês, não tem diária de R$ 95 mil nesse hotel. A mais cara custa R$ 15 mil. Mas aí o mau caratismo vai proporcionando falas como essa aqui. Ó. Vamos lá, pegar um trecho. Que era amiga da embaixatriz brasileira, né? Que frequentava aquele lado. Lula podia ficar, mas a lua de mel, interminável e paga por nós, não pode parar. E eles estão, então, num hotel. Eu me limito a essa conta aqui que eu fiz. Dá 95 mil. Isso aí é suficiente para pagar 160 Bolsas Famílias. 160 mensalidades. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Não é nenhum garotinho, né? Não é nenhum estagiário, não é nenhum adolescente, né? Deveria saber o que está falando. Ele sabe o que está falando. Então, quando a pessoa conscientemente está falando a mentira, o que a gente pode dizer dessa pessoa? Publicamente falando a mentira, com a maior irresponsabilidade. Isso denota aí uma deformação de caráter muito grande, né? Isso tem a ver com tudo aquilo que se abateu sobre o nosso país e com a sua contribuição, a nossa participação, nós conseguimos remover. E agora não é hora de vingança, se bem que a vingança também faz parte do processo penal, da aplicação da sanção. Agora é hora de justiça e nós vamos contribuir para que ela seja feita, tá bom? Mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Gente, e não esqueça de votar aqui no IBEST, tá bom? Tchau!